Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos, trago conteúdos técnicos sobre medicina tradicional chinesa para que vocês possam ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico a respeito de adenomiose e também de enxaqueca. Então vamos ver as características energéticas e emocionais que possam estar interferindo nesse caso clínico para que essa paciente então possa ter esse quadro de enxaqueca bem intensa de adenomiose, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Valéria Caruso está aqui conosco, maravilha. Karina, Elisneide, Ana Cláudia, Gal Rocha, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme ter cada um de vocês. Vou fixar o tema aqui para nós começarmos de uma vez por todas o nosso Café com Acupuntura. É um caso clínico, para quem está chegando agora, caso clínico sobre adenomiose e enxaqueca. Perfeito. Opa, acho que errei aqui. Adenomiose, perfeito. Maravilha, galera entrando aí em peso, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que vamos começar as aulas da Semana da Acupuntura Emocional, que começa na segunda-feira que vem, dias 18, 20 e 21. Você não pode perder, tá? O link está na minha bio, é online, é gratuito, são 3 aulas, mais uma aula essa que nós faremos no domingo após o evento, para te mostrar como você pode trabalhar as emoções mais profundas dos seus pacientes para ter os melhores resultados. Vamos lá então, pessoal, vamos começar um caso um pouquinho grande, a gente tem muita coisa para falar, então vamos lá, vamos começar esse caso clínico que vai ser incrível. O nosso caso clínico de hoje, então, é de uma paciente do sexo feminino, 41 anos de idade, né, com quadro de adenomiose. Vou colocando aqui, adenomiose e enxaqueca intensa. Enxaqueca intensa. Tanto é que atrapalha ela no trabalho, já tem mais ou menos 3 meses que ela vem com esse quadro de enxaqueca, então é bem intensa mesmo. Então vamos falar a respeito de cada um desses processos. Eu já vou trazer aqui dentro da fisiologia energética para nós entendermos muito melhor todo esse processo. Vou passando o caso clínico, aí depois eu trago a foto da língua para a gente fazer o diagnóstico energético e entender sobre o diagnóstico emocional. Tá? Então vamos lá. Nossa paciente tem uma adenomiose. Adenomiose, então, é um crescimento da parede uterina no útero ali, principalmente que acontece logo após o período fértil, e ela pode desaparecer na menopausa. E esse crescimento desse tecido pode gerar cólicas, excesso de sangramento, muitas dores mais intensas ali durante a menstruação. Então, se a gente parar para pensar, olha o que é a adenomiose. A adenomiose é um crescimento exagerado das células do tecido do útero ali, do endométrio, então gera uma alteração de forma. É um crescimento desordenado de células da parede uterina, que pode gerar um excesso de sangramento. E um quadro de dor. Perfeito? Então, se nós pararmos para pensar na adenomiose, nós temos um quadro de terra interferindo na madeira que interfere no fogo. Show? E o tratamento é basicamente com um anticoncepcional. Certo? Então, adenomiose, então a gente já entendeu o processo. E essa paciente vem desencadeando um quadro de enxaqueca. Enxaqueca mais ou menos 3 meses. Então, um tempo bem importante, né? Ela teve Covid e após o Covid ela piorou os seus quadros de ansiedade, tem uma tosse constante, tá? Teve um prejuízo na memória, tá? É uma paciente que tinha quadros de asma, mas ela vinha há muito tempo sem crises de asma e agora, há 4 anos ela não tinha, mas desencadeou um novo processo a partir da
do Covid. Tá? E há mais ou menos um mês ela já está com essa crise asmática. Os exames gama-GT ali do fígado dela está sempre alterado, então tem alteração aqui do fígado. Vem apresentando quadros de candidíase, então ela faz um tratamento ali para a candidíase, principalmente próximo ao período menstrual, né? Então pode estar ligado ali com a questão da adenomiose. Né? Tem alteração do sono desde criança, olha que interessante, alteração do sono desde criança com quadros de sonambulismo. Então, olha, já um fator de menor resistência ali na região do movimento da madeira, né? Então, insônia, né? Alteração de sono desde criança, sonambulismo, e agora ela apresentando na vida adulta essas questões aí mais a fundo das questões do ciclo menstrual, né? Apresenta muito cansaço, fadiga, vem com quadros de dor lombar, está entrando na menopausa, eu tenho uma aula específica só sobre menopausa, se você tiver interesse sobre uma aula específica de menopausa, depois me mande um direct que eu te mando essa aula, tá? É um paciente que está entrando na menopausa, vou até deixar aqui, menopausa. Ela trabalhava então com crianças autistas, mas devido às crises de enxaqueca, né, muito intensa, ela mudou de área, mas ela gosta mesmo quando ela trabalhava com essas crianças autistas, né, que é o que ela gosta mesmo. Então nós precisamos entender que tem um fator de dor que gera uma certa incapacidade, ela sai da área que ela gosta e isso pode gerar uma certa frustração, insatisfação, porque ela queria estar naquela área, mas a dor impede ela de manter esse trabalho. Tá? E ela apresenta, então, medo de ficar sozinha. Tá? E é uma paciente que ela alega que acredita ter sido abusada na infância. Ela não tem certeza, mas ela acredita. Então, tem fatores muito mais profundos, emocionais aqui nesse caso clínico. Né? Então, só com esse ponto final aqui, né, do nosso caso clínico, que ela acredita ter sido abusada desde criança, já pode nos revelar vários fatores interessantíssimos que nós precisamos tratar. Nós precisamos ajudar essa paciente a tirar toda essa carga que às vezes ela carrega, né? Não tem certeza, acredita, e isso pode ficar gerando certas frustrações, insatisfações, né? Alguma raiva, alguns ressentimentos nela e que pode interferir na qualidade de vida dela hoje adulta. Então isso aqui é sempre bem interessante nós colocarmos, porque muitos pacientes vão chegar com características ou com essas dúvidas, indecisões, e isso é importante nós sabermos trabalhar e trabalharmos de maneira profunda para que possamos de uma maneira ou outra tocarmos nessa paciente, né, através da acupuntura, para que exista um autoconhecimento, exista um processo de racionalização e conscientização dessas emoções, para que essas emoções não fiquem sendo remoídas o tempo inteiro na vida dessa paciente, tá? Então acho que isso aqui é um ponto muito importante que a gente precisa colocar aqui, certo? E aí, né, diante de tudo isso, nós temos então um quadro crônico, né, com adenomiose, que interfere diretamente na terra, na madeira e no fogo. É uma paciente que apresentou um quadro de Covid, o Covid aumentou ainda mais a ansiedade, olha as questões emocionais, desencadeou uma enxaqueca, uma paciente que já tem alteração do sono, então nós percebemos muita alteração, né? Também na memória, fadiga, cansaço, muita alteração dessa tríade terra, madeira e fogo, além, né, de ter desencadeado a tosse, voltado à crise asmática, uma paciente que tem medo e dor lombar. Então tem uma característica de cronicidade aqui que nós precisamos entender para melhor tratar essa paciente.
Tá? E aí eu vou trazer então aqui a foto da língua para a gente fazer o diagnóstico energético e comparar tudo isso com a fisiologia energética, com a sintomatologia dela, para a gente seguir uma melhor linha terapêutica, né? Para a gente trazer os resultados para essa paciente. Né? Então vamos lá, vou trazer a foto da língua aqui. Essa é a foto da língua, me ajudem nesse diagnóstico, por favor. Tá? E aqui, no diagnóstico energético de língua, eu faço por 4 fatores. Primeiro, saburra, se ela está presente ou ausente. Tá? Se ela está presente ou ausente, se ela estiver presente é branca ou amarela. O segundo fator, a cor da língua, é vermelha, arroxeada ou pálida. Terceiro fator, as alterações de forma, fissura, edema, denteado, desviado ou trêmula. E por fim, o quarto e último fator, que é relacionado aos líquidos orgânicos, e a umidade. A umidade está presente ou ausente. Então vamos lá, vamos fazer por partes. Primeira etapa que nós vamos fazer é a saburra. Saburra está presente? Se a saburra está presente, qual é a cor dessa saburra? Branca ou amarela? Saburra, branca ou amarela? Nós já vimos que ela está presente ali, né? E aí? Me ajudem aí. Perfeito, uma saburra branca. Saburra branca. Show! Depois eu volto fazendo a tradução desses achados para as questões energéticas, tá? Mas primeiro vamos para as questões mais os achados primeiro e depois para a tradução dos padrões de desequilíbrios energéticos. Então, saburra branca. Segundo fator, qual que é a cor dessa língua? Tá? Ela é uma língua pálida, arroxeada ou vermelha? E aqui eu faço já um parêntese. Tá? Quando nós temos uma saburra branca ou uma saburra amarela, né? Quando a gente tem uma saburra presente, que ela recobre o corpo da língua, tá? De uma maneira geral, nós temos que tomar um cuidado com a relação à cor da língua, porque a saburra pode tamponar ali a coloração da língua e a gente pode ter um golpe de vista e achar que é uma coisa e às vezes pode ser outra, tá? Então, onde tem muita saburra, geralmente nós não conseguimos fazer análise verdadeiramente da cor do corpo da língua, perfeito? Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que a lateral da língua dessa paciente está com a característica mais vermelha. Tá? Então, ó, vermelho. Deixa eu ver a ponta. A ponta também está mais vermelha, né? Ponta e laterais. Vermelha na ponta e nas laterais. No corpo da língua, aparenta estar mais pálida. Só que como tem uma saburra branca ali recobrindo ela, pode ser que nós não estamos conseguindo ver literalmente o corpo da língua, tá? Então, ela aparenta estar pálida, mas pode ser que tenha um arroxeado ali que a saburra branca tampa e a gente não consegue ver. Então, eu não vou considerar a coloração do corpo da língua nesse primeiro momento, porque a saburra está gerando ali uma questão de sobreposição no corpo da língua. Perfeito? Vocês conseguiram entender isso? Faz sentido isso para vocês? Então eu vou considerar onde eu consigo ver. E onde eu consigo ver são as laterais e a ponta. As laterais e a ponta estão com a característica vermelha. Show. Perfeito. Terceiro fator que eu vou avaliar, as alterações de forma. Essa língua apresenta fissura? Tem fissura nessa língua? Sim ou não? Essa língua tem fissura? Sim ou não? Então, nas alterações de forma, eu vou avaliar fissura, edema e denteado. Fissura, edema e denteado. Então, aparentemente não tem fissura. Mas é uma língua volumosa, crescida? Tem edema nela? Sim, tem edema. Tanto é que ela está edemaciada. Então, olha que interessante. Ela é uma língua edemaciada e denteada. Edemaciada e denteada. Tá? Edemaciada e denteada. Show?
O pessoal falando que tem uma fissura aqui na região do pulmão, parece que eu não consegui ver muito bem essa fissura. Pode ser, ela tem muitas petequias, então pode ser que ali na região do pulmão não está com uma grande quantidade de sabor e acaba ficando mais vermelhinho, dando a impressão de uma fissura, tá? Aparentemente não tem uma fissura tão importante. Então, mas ela está edemaciada, volumosa, tanto é que ela trisca, né, os cantos da língua nas regiões laterais dos lábios. E ela está muito denteada, né? A marca de dentição nela é evidente. Então, o volume da língua faz com que esse volume bate ali nos dentes, gerando essas marcas de dentições. Tá? E o último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade. Essa é uma língua úmida ou seca? Ela tem líquidos orgânicos, tem brilho de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? Como que vocês avaliam essa língua? Seca ou úmida? Tem brilho de umidade nela ou ela está com mais características para a secura? Show, perfeito. É uma língua mais seca. Parece que não tem tanto brilho nela, né? É uma língua mais seca. Ótimo, perfeito. Então conseguimos visualizar essas características aí na língua e vamos então traduzir esses achados para os padrões de desequilíbrios energéticos. Fazendo assim, fica muito mais fácil para nós entendermos, para nós conseguirmos gerar uma linha de raciocínio mais intensa para essa paciente, tá? Então vamos lá. Se tem saburra branca, essa paciente tem frio interno. Frio interno. Tem a característica de frio. E olha só, ela fala que ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem dor lombar. Perfeito. Então justifique esse frio interno ali. A insegurança, o medo. Olha o quanto as questões emocionais e energéticas estão interligadas. Show? Ela está vermelha nas laterais e na ponta, então tem calor. Calor onde? No coração, no fígado e na vesícula biliar. No coração, no fígado e na vesícula biliar. Show de bola. Então, professor, mas ela tem frio e ela tem calor? Como é isso? Sim, a energia yin e yang, elas interligam e elas são intercorrespondentes. Então, a paciente pode ter uma síndrome mista, com frio interno, em especial no triplo aquecedor médio e inferior, e ela pode ter calor em ascensão, gerando ali uma ascensão da energia yang, gerando calor no fígado e na vesícula biliar e na mente, né? No coração. Síndrome mista. E eu já falo para vocês, as síndromes mistas, elas são mais difíceis de tratar. Então aqui nós entendemos inclusive do prognóstico dessa paciente. Ela não é uma paciente que tem um prognóstico de melhora muito rápida com poucas sessões, mas ela tem um prognóstico de melhora sim, mas de uma melhora mais lenta, mais gradual, porque é uma síndrome mista, é uma síndrome mais complexa, já é uma síndrome que tem um comprometimento das duas energias, então eu preciso fazer o reequilíbrio tanto do yin quanto do yang. Já é uma característica mais crônica, por quê? Porque ela tem o envolvimento dos 5 elementos. Show? Olha a quantidade de questões que nós vamos levantando discutindo um caso clínico. Tá? E aí essa paciente tem a língua edemaciada, então mostra que ela tem uma estagnação de tiro baço. O baço dela não está conseguindo transformar, maturar e transportar os alimentos, gerando uma estagnação, gerando um movimento de paralisação das energias. E essa energia paralisada, estagnada, já está gerando uma estagnação de Qi. Também lá no fígado e na vesícula biliar, porque ela está denteada. Então a alteração de forma já está chegando nas laterais. E ela está seca, mostrando que ela tem calor, que consome os líquidos orgânicos. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Temos então aqui um caso clínico, né, com o paciente com quadro de adenomiose, que tem apresentado quadro de enxaqueca intensa há mais ou menos 3 meses, que depois de um Covid desencadeou asma com muita tosse, é uma paciente que tem alterações do sono, de ansiedade, muita fadiga, que mostra para nós um comprometimento principalmente da terra, da madeira e do fogo, tá? Terra,
madeira e fogo, mas que também chega lá na região dos rins, gerando um frio interno, gerando insegurança e medo. Show? Um passo a passo, tá? Os 5 movimentos sempre se complementando, sempre gerando uma interferência entre num e no outro, tá? Então precisamos entender esse processo, porque esse ciclo aqui, ó, ele não é estático, ele é dinâmico, ele não fica paradinho. Muito bom seria se o nosso paciente chegasse só com a dor lombar, mas não. Olha essa paciente, ela chegou com adenomiose e enxaqueca, muitas alterações da madeira, alterações de sono, muitas alterações da madeira, mas ela também tem uma ansiedade, ela também gera uma alteração de forma, alteração de memória, de fadiga, tem dor lombar, tem tosse, tem asma. Percebe que existem sobreposições de sintomatologia que nos mostra que o quadro é mais crônico e que nós não podemos tratar apenas a queixa principal do nosso paciente. Lógico, a queixa principal do nosso paciente é o direcionamento para o tratamento a curto prazo. Mas tratar só isso é ser colocador de agulha. Show? E aí nós temos que entender que, além de tudo isso aqui, nós temos questões emocionais e energéticas por trás. Olha aqui, essa paciente tem um quadro de frio interno, que justifica o medo e a dor lombar. Ela tem um quadro de calor, que nos mostra realmente, né, as questões de ansiedade e alterações do aumento do sangramento, que interfere terra e fogo. Show? Essa paciente apresenta uma estagnação de Qi da terra, que desenvolve a alteração de forma, e essa alteração de forma acontece aonde? Lá no fígado, mostrando que essa estagnação já está chegando também no fígado e na vesícula biliar. Adenomiose, o crescimento do tecido do útero ali nessa região, em especial logo após o período fértil, gerando dores, sangramentos intensos, cólicas. Perfeito? Então aqui nós temos todo o quadro de desequilíbrio energético dessa paciente. Então nós falamos de sintomatologia, nós falamos de desequilíbrio energético, e agora nós precisamos entender que isso aqui tem um quadro de desequilíbrio emocional. Essa paciente, ela relata que ela acredita ter sido abusada na infância. Para ela acreditar, ela tem algumas evidências. Tá? Ela pode, às vezes, não ter certeza, mas ela tem alguns indícios. E qualquer patologia, qualquer questões emocionais, ela pode desencadear um processo de estresse. E esse estresse pode se desenvolver em ansiedade, em frustração, raiva, mágoa, rancor, em preocupação, em tristeza, em medo e insegurança. Show? E essa paciente, então, ela tem quadros de alterações de sono desde a infância. Ela tem quadros de asma desde a infância. Então, se nós pegarmos aqui de todas as patologias que ela nos trouxe, de todas as sintomatologias que ela nos trouxe, as patologias mais antigas que ela nos apresenta são, né, as alterações de sono e a asma. Nós podemos pensar nisso aqui emocionalmente através de uma frustração com raiva, podendo desencadear mágoa e rancor, alterações de sono, e asma, insatisfação. Que pode gerar ainda insegurança e medo. Vocês estão pegando a linha de raciocínio? E aí, hoje, com 41 anos de idade, a paciente apresenta uma adenomiose.
que vem em especial pelo comprometimento da madeira. Pelo comprometimento da madeira. E a madeira em comprometimento começa a se desdobrar nessa frustração, raiva, em mágoa e possível rancor. Não estou falando que essa paciente tenha mágoa e rancor, mas pode ter esses desdobramentos. Tá? Questões emocionais, elas são muito minuciosas. Então nós levantamos hipóteses e quem vai nos confirmando isso é o próprio paciente. Ou através da fala, ou através de um tratamento que eu chamo de dessensibilização emocional. E essas dessensibilizações emocionais trazem através de reverberações. O paciente reverbera mostrando que tem uma limpeza acontecendo no organismo. Show? E aí, isso aqui aumenta, tudo isso aqui aumenta a ansiedade da paciente. Ela fica mais ansiosa, gerando um processo de insatisfação. E aí, pela crise de enxaqueca que já está há 3 meses, ela tem que mudar daquela função que ela gosta de trabalhar, que é com crianças autistas, gerando ainda mais insatisfação, tristeza. Insatisfação e tristeza. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Tá fazendo sentido ou não? E aí essa insatisfação, essa tristeza, aumenta ainda mais os níveis de frustração, que piora os quadros de enxaqueca, de adenomiose. De adenomiose. Olha que interessante. Existe uma linha terapêutica, então, que nós conseguimos trabalhar com emoções profundas do nosso paciente. Com emoções profundas do nosso paciente. Limpando essas emoções através da neurociência. Então, pontos de acupuntura vão atingir nervos periféricos, que vão chegar nas estruturas do sistema límbico, lá do sistema nervoso central, gerando uma melhora da conectividade do neocórtex, trazendo racionalização, conscientização e autoconhecimento para essa paciente. Então, essa paciente, ela fala, né, que ela tem quadros desde a infância. Será? Não sabemos, muitas vezes os pacientes também não sabem, porque às vezes a mãe nunca falou, mas existem pesquisas que já mostram que emoções que a mãe vivenciou quando estava gerando o feto, o filho, né, interferem diretamente no filho, podendo aumentar em até 2 vezes a área do hipocampo desse paciente. Podendo aumentar em até 2 vezes o hipocampo desse paciente. Então, o que eu posso fazer? Venho aqui e faço uma dessensibilização gestacional. Porque eu vou limpar as emoções que essa paciente traz desde o período da vida intrauterina. Essas emoções, elas podem reverberar no campo do consciente ou do inconsciente, o paciente tendo sonhos com algo que a mãe vivenciou durante a gestação, e nós já temos vários relatos disso, né? Pacientes que sonhou com o momento do parto, que teve sensação da anestesia da hora do parto, pacientes que tiveram sonhos de momentos em que os pais vivenciaram durante a gestação, que impactaram muito os pais, né? Mas pode acontecer no campo inconsciente também. A pessoa não ter a consciência, mas isso limpar através de reverberações. Então, reverberações são, quando a gente faz a acupuntura, o paciente pode ter, né, reações do corpo físicas que podem nos levar a entender o processo de limpeza das emoções. Aumento da menstruação ou escape menstrual, hiperidrose, né, um suor noturno mais intenso, sonhos, pesadelos. Às vezes uma leve dor de cabeça, algo que mostra um processo de limpeza. Então nós fazemos a dessensibilização gestacional e vamos observar toda essa sintomatologia por trás. Depois disso, eu preciso vir trabalhando todas as questões dessa paciente. E aqui eu tenho 2 vias de tratamento. Por isso que eu falo para vocês que não existem protocolos fixos, né? Nós temos uma linha terapêutica. Então aqui, se eu entregar essa linha terapêutica para 10 acupunturistas, eles podem seguir linhas diferentes. Tá? Você pode vir trabalhando o inverso, ou você pode ir trabalhando a causa também. Independe.
Assim como você pode começar com a dessensibilização gestacional, você pode deixar para fazer ela depois, sem problema, sem perda nos resultados do tratamento de forma alguma. Tá? Então aqui, essa aqui eu acho importante fazer. Você pode fazer ela no primeiro momento, ou você pode fazer ela num segundo momento da linha de tratamento. Tá? E aí aqui você pode começar com a dessensibilização do fogo para diminuir essa ansiedade e o calor que essa paciente tenha, ou você pode começar com a dessensibilização da madeira. Que são as causas mais antigas, né? Os fatores causais que estão gerando todo esse padrão de desequilíbrio. Então você pode começar com a dessensibilização do fogo, depois fazer a dessensibilização da terra, depois fazer a dessensibilização da madeira, depois fazer a dessensibilização do metal e por fim fazer a dessensibilização da água. Por quê? Porque cada uma delas aqui vai limpar as emoções e os desequilíbrios energéticos. Então a dessensibilização do fogo vai melhorar a ansiedade e o excesso de calor. Dessensibilização da terra vai diluir a energia estagnada e melhorar a preocupação. A dessensibilização da madeira vai melhorar a regularidade do sangue do Qi, melhorando frustração, raiva, mágoa e rancor. A dessensibilização do metal melhora a captação da energia Yang-Qi e a insatisfação. E a dessensibilização da água melhora o frio interno e melhora o medo, a insegurança e possivelmente a dor lombar. Tá? Ou você pode seguir pela dessensibilização da madeira, dessensibilização do metal, que são os desequilíbrios mais antigos dela, dessensibilização da água, pelas queixas principais, dessensibilização da terra e depois dessensibilização do fogo. A ordem aqui não vai ser determinante. O que vai ser determinante vai ser a limpeza que essa linha terapêutica é capaz de fazer, gerando um autoconhecimento, gerando um autocontrole dessas emoções, para que a paciente não possa, de uma vez por todas, entender todo esse processo. Tá? Se tiver com dor, posso usar junto a dessensibilização com a craniopuntura? Pode e deve, Rosa. Pode. Isso aqui não são protocolos fechados. Você pode associar eles da melhor forma possível, como você acreditar que seja melhor para o seu paciente. Show? Isso que é o lindo da acupuntura na inteligência emocional. Tá? Mais do que isso, você pode associar tudo isso aqui, ó, com dessensibilização do sistema límbico, que vão melhorar o processo da limpeza ali no sistema límbico, no sistema nervoso central, e associar também com pontos que geram clareza mental e discernimento, para que a paciente possa entender todas as emoções que estão gerando padrões de desequilíbrios nela. Tá? E as reverberações vêm para mostrar isso para o paciente. O paciente, às vezes, ele fala para você, não sou inseguro, não tenho medo, não sou preocupado, não sou frustrado, não tenho insatisfação. Mas a partir do momento que você faz, gera um autoconhecimento e ele começa a raciocinar sobre aquilo. Aí ele chega nas próximas sessões e fala para você, nossa, eu achava que eu não era insatisfeito, mas eu sou. Eu achava que eu não era frustrado, mas eu sou. Show? Perfeito? E o discernimento vai ajudar ela a discernir esses processos emocionais. Faz sentido isso para vocês? Se fizer sentido, manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender que valeu a pena. Então, pessoal, toda essa linha terapêutica, inclusive esse primeiro início de tratamento, eu vou ensinar para vocês num passo a passo nas 3 aulas da semana que vem. São aulas às 8 horas da noite. Aulas às 8 horas da noite, ao vivo, na qual eu quero te mostrar o porquê que fazer essas dessensibilizações trazem tantos resultados no campo físico, energético e mental do seu paciente. Que é a semana da acupuntura emocional. Vai acontecer nos dias 18, 20 e 21, com uma aula extra no domingo. Tá? Então, faça a sua inscrição, o link está na minha bio, faça a sua inscrição e nos vemos nesse evento. Convide todos os seus colegas acupunturistas. O Renner vai fazer um evento. Vamos assistir, porque quem assistir essas aulas vai entender melhor o seu paciente. Eu te garanto, vai entender melhor o seu paciente. Você vai olhar para o seu paciente e falar, nossa,
tem mais coisas daqui do que eu imaginava. E você vai entender e já começar, né? Porque eu mostro isso aqui na prática para você já começar a tratar os seus pacientes também. E quando você começa a tratar os seus pacientes, você começa a ver os resultados, você vê a importância de fazer uma linha terapêutica trabalhando as emoções. Show? Então vai, convide seus colegas, qualquer coisa me chame no direct. Ah, professor, tem alguma dúvida? Me chame no direct que eu trago aqui para vocês, tá? Toda terça e quinta-feira estou aqui fazendo de novo as discussões de casos clínicos. Então, se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me chame no direct que eu trago para você, que eu coloco aqui na lista pra gente fazer, tá? 3 convites. Semana da Acupuntura Emocional, o link está na minha bio. Vai lá e faça sua inscrição. Canal do Acupunturista no Telegram e no YouTube. Vai lá e faça sua inscrição, porque lá eu posto informações importantes todos os dias sobre medicina tradicional chinesa, acupuntura e o tratamento das emoções. Beleza? Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana. Nos vemos na semana que vem. No Café com Acupuntura, terça e quinta. E também nas aulas da Semana da Acupuntura Emocional, que começa segunda-feira. Vai ser incrível, vai ser determinante. Essas aulas não ficam disponíveis para vocês assistirem depois. Então, recomendo que assistam ao vivo, porque vai fazer todo sentido. Você vai poder tirar suas dúvidas e eu estarei ao vivo discutindo todo esse conteúdo para vocês. Um grande abraço, um excelente dia e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.